Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Vamos conhecer a palavra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, a obra dos falsos profetas, eles produzem um estrago muito grande, mesmo depois de mortos. Depois de mortos, eles produzem estragos, porque o ensino deles fica corroendo como gangrena, né? E eu assisto, às vezes, esses falsos profetas. Por que eu assisto? Porque eu tenho que saber o que eles estão semeando para mim contradizer o que eles estão falando. Então, eu compro Bíblia de estudo, não sou a favor de Bíblia de estudo, e dentro dessas Bíblias de estudo tem uma que tem muita heresia, é a Bíblia de estudo Deik, né? E essa Bíblia aí, ela produziu muito falso profeta e continua fazendo os estragos, né? E teve um falso profeta, o qual eu falei muito dele, chamado Pastor Moabel, morreu, mas ele deixou aí a sua semente. E tem uma senhora que continuou com a heresia dele, né? E ela faz live, e tem muita gente que cai nisso, né? E dentro dessas lives, ela continuou dizendo que Deus não está no controle e que Deus não aflige os seus filhos, né? Ela dizendo. E aí ela pegou os comentários dessa Bíblia Deik, comentário, e dizendo, né? Esse Deik já morreu, mas ele fez um estrago também, né? Mas aí, se você já assistiu alguma live dessa mulher, ela dizendo que Deus não castiga os seus filhos, ela é uma pessoa que está pregando heresias. E ela também disse que Deus não está no controle da situação. Ela teve até a coragem de dizer que Jó estava culpando a Deus pelos acontecimentos que aconteceu na vida dele, né? Mas nós vamos aqui para a palavra de Deus para contradizer essa falsa profeta também que está aí semeando, que é discípula desses homens, né? Do Moabel, essa Bíblia. Ela falou, eu prego a Bíblia Deik. Vocês já notaram que ultimamente essas Bíblias vêm com os nomes, né? Bíblia de estudo de fulano de tal. Eles agregam ali os comentários deles, e os comentários deles têm mais autoridade do que as próprias escrituras. Mas será que Deus corrige os seus filhos? Então vamos para alguns textos que diz assim, em Hebreus 12, né? Hebreus 12, você pode ler o capítulo inteiro, não vou ler só a parte, que diz assim, versículo 7, é para a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filhos há a que o pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Aí a palavra de Deus faz uma comparação com os nossos pais. Nossos pais corrigia nós, açoitava nós, né? Além disso, no versículo 9, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos rejeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Deus açoita todo aquele que Ele tem como filho. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. E aí ela estava pregando, não, Deus não faz nada disso, Deus não pesa a mão no filho dele, Deus não põe a mão, né? Falso profeta também, assim como os demais. E no livro de Pedro, olha o que diz, ela chegou a dizer assim, Deus não quer que nós sofremos, né? Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 2, capítulo 2, diz, e o versículo 20, 19 e 20. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente.
Que glória, porém, é esta, se, pecando, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligido e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer no 21, por isto foste chamados. Chamado para quê? Para o sofrimento. Porque também Cristo padeceu por nós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. As pisadas de Cristo foi sofrimento. Sofrimento. E o sofrimento para nós é um mal necessário, que Deus, na sua sabedoria, nos aflige para nós nos tornarmos participando da sua santidade, como eu li aqui para vocês. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Teve o rei Ezequias, lembra dele? Aquele rei que chorou bastante quando tinha uma doença que ia morrer, Deus falou que ele ia morrer. Está aqui no livro de Isaías 38, que diz aqui a palavra de Deus, capítulo 38 e o versículo, nós vamos ver o 17. Isaías 38, versículo 17. Olha o que diz aqui. Certamente foi para a minha paz que estive em grande amargura, quer dizer, sofrimento, e em teu amor abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, e lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então Ezequias estava dizendo, olha, eu sofri bastante, eu sofri, mas foi para o meu bem, e assim é. São os mistérios de Deus, há necessidade de nós sofrermos, nós somos chamados para o sofrimento. E aí o falso profeta fala que não. É muito gostoso a gente ouvir isso, claro, quem quer sofrer, né? Mas a palavra de Deus falou que o próprio Cristo foi do agrado do Pai fazê-lo enfermo por causa de nós. Foi do agrado do Pai. E assim também, como eu li aqui, é do agrado de Deus nós que fazemos o bem, sofremos injustamente. O mistério de Deus, nós devemos aceitar isso, que Ele é o Senhor. Aí vem os falsos profetas falando, não, Deus não está no controle, Deus não está alheio. Tudo isso que acontece, Deus não está controlando nada disso. Então fica aqui a nossa reflexão. E eu compro Bíblia de estudo, mas eu sou contra. Por que eu compro? Para mim ver onde estão as heresias, para mim abrir o olho de vocês, né? Esses livros heréticos, compro também e leio, para depois eu falar. Assisto esses falsos profetas, por quê? Porque eu tenho que saber o que eles estão semeando, para eu vir com a palavra da verdade, para combater. Como eu já falei, né? Essa Bíblia Dake aí, ela fez um estrago muito grande e continua fazendo. Essas Bíblias de estudo pentecostal também tem heresia lá nos comentários. O certo, antigamente não tinha essas Bíblias de estudo. Começou a aparecer agora, porque o diabo inspirou esses homens por Bíblia de estudo. Não, porque é bom para isso. Nunca precisou disso. Começou a aparecer essas Bíblias agora nos últimos tempos, né? E aí tem muitas heresias. Eu tenho várias Bíblias de estudo aqui, porque eu, como pregador do Evangelho, como arauto, como sentinela, eu tenho que saber o que o inimigo está aprontando. E aí nós temos que estar firmados na palavra. E estou aqui trazendo a luz para quem está em trevas, né? Quando eu falo dos falsos profetas, as pessoas, eu mostrando nos textos onde que eles estão errados, as pessoas às vezes não querem saber. A palavra de Deus fala que aquele que é de Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não vai nos ouvir. Não quero saber disso não. Né? Lembrando que Judas foi um dos apóstolos, fazia milagres também, mas ele era o filho da perdição. Ele é homem de Deus, faz isso, faz aquilo, mas é filho da perdição. Não importa. Então estamos aqui, nós, contradizendo esses homens sendo luz. Nós devemos falar sobre isso. E que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.